Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e neste vídeo, excepcionalmente, eu não vou falar nem sobre filosofia nem sobre política. Eu vou falar sobre um outro assunto bastante polêmico na atualidade, que é um assunto que envolve teologia e a questão envolvendo a Igreja Católica e a divisão que há entre católicos conservadores e católicos tradicionalistas. Para entender basicamente o panorama dessa discussão, não vou resolver, obviamente, essa questão, nem tomar um posicionamento fixo em relação a um lado ou ao outro, mas eu vou entrar na discussão sobre o panorama geral, entender o que está acontecendo e ter algum ponto de vista a respeito. Então eu peço o seu like, o seu compartilhamento, se você gostou do vídeo, se você tiver assistido e gostou do conteúdo, né, e o comentário seu a respeito desse assunto, que seja respeitoso. Né? Então eu já convido a todos, principalmente católicos, mas todos os que são de outra religião e que quiserem ouvir a respeito desse assunto, a entrar, né, e assistir o conteúdo desse vídeo. Bom, vamos lá então. Nas últimas semanas, especialmente a bolha católica, né, presenciou uma discussão acalorada que envolveu segmentos conservadores contra segmentos tradicionalistas da igreja. Né? Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com conservador e tradicionalista, para quem não entendeu, para quem está um pouco perdido em relação a isso. Mas essa discussão, que envolveu católicos conservadores contra tradicionalistas, tem como base a discussão sobre o catecismo atual da Igreja Católica, o catecismo amarelo, né, que surge a partir do pontificado de João Paulo II, né, e que foi modificado em parte no pontificado do Papa Francisco. Os tradicionalistas do Centro Dom Bosco, o CDB, propuseram a tradução e a publicação de um livro que faz críticas pesadas, né, ao catecismo atual da Igreja Católica, né, e que vem com um prefácio do ex-arcebispo Carlo Maria Viganò, que teria sido excomungado da Igreja Católica. Tá? Então, esse arcebispo é tradicionalista, ele se tornou sede vacantista, no caso, e ele fez o prefácio desse livro. Né? Isso não significa que o livro seja sede vacantista, mas o prefácio foi feito por ele. E isso despertou uma reação por parte dos conservadores, né? No sentido de que conservadores como o padre José Eduardo, por exemplo, foram duros na crítica a essa postura do Centro Dom Bosco de publicação, tradução e publicação desse livro de um inglês que se colocaria como um crítico pesado do catecismo. Né? O que se argumenta do lado conservador é basicamente que a unidade da Igreja estaria sendo ferida, principalmente nesse momento em que o Papa atual, né, pede uma unidade maior, e que a própria figura do Papa, né, de um novo Papa, já busca essa unidade maior dentro da Igreja. A unidade estaria sendo ferida pelos tradicionalistas que questionam, né, o catecismo que traz o magistério da Igreja Católica. Né? Então, os tradicionalistas estariam sendo acusados de sede-vacantismo prático, ou seja, não são sede-vacantistas propriamente ditos, né? Ou seja, eles acreditam no Papa, mas na prática eles agem como se fossem sede-vacantistas, como se não houvesse Papa na Igreja, né? Papa válido na Igreja. Diversos canais católicos no YouTube, nas redes sociais, se pronunciaram a respeito desse assunto. Eu cito alguns exemplos, é claro que existem vários outros exemplos, né? Eu nem vi a maioria dos vídeos, mas alguns deles. Bernardo Kister, do lado conservador, Bruna Torlai, do lado conservador,
Hermes Rodrigues Neri, do lado tradicionalista, Marcelo Andrade, do lado tradicionalista, além, é claro, do Padre José Eduardo, do lado conservador, e o Centro Dom Bosco, do lado tradicionalista. No fim das contas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é a cidade onde está a sede do Centro Dom Bosco, emitiu uma nota oficial na semana passada, condenando a postura do CDB e aconselhando os fiéis católicos a não seguirem os ensinamentos do CDB. Então, uma nota dura, pesada, contra os tradicionalistas do CDB que questionaram alguns pontos, ou vários pontos, do catecismo da Igreja Católica. O Centro Dom Bosco, na figura do seu presidente, o Álvaro, emitiu uma nota pública em resposta à Arquidiocese do Rio de Janeiro, repudiando essa condenação moral que a Arquidiocese havia feito. Tá? O meu interesse não é entrar na discussão específica e minuciosa desse assunto do CDB. Né? O meu interesse principal nesse vídeo é falar do meu ponto de vista, o que está por trás, o que eu acredito que está por trás dessa ferrenha discussão, desse ferrenho debate, desse ferrenho embate entre católicos tradicionalistas e conservadores. Né? A minha pretensão não é de falar em nome da Igreja, né? E não é de falar em nome também de nenhum dos segmentos, né? Nem dos conservadores, nem dos tradicionalistas. Eu não me considero como filiado a nenhum dos dois, apesar de ter pontos de convergência com uns ou com outros, mas não me considero nem tradicionalista nem conservador, propriamente dito. Né? Então eu falo apenas como um fiel leigo que estudou um pouco do assunto, não tive um aprofundamento muito grande, mas estudei um pouco e me interesso bastante pela questão, principalmente agora com essa polêmica toda. Né? Primeiramente, o que define, né, vamos tentar definir os lados dessa questão, dessa discussão. O que define na atualidade da Igreja Católica alguém como conservador ou como tradicionalista? O que define? Eu acho que a resposta, creio que a resposta correta para iniciar a resposta a essa questão, né, seja a seguinte: o que define um católico atual como conservador ou como tradicionalista é a postura que ele adota ou que tende a adotar acerca do Concílio Vaticano II, que foi o principal evento ocorrido no âmbito da Igreja Católica no século XX, e, como consequência, a postura acerca da atual hierarquia da Igreja pós-conciliar. Né? Então, o que define alguém como conservador ou como tradicionalista no âmbito católico é a postura que ele adota ou que tende a adotar acerca do Concílio Vaticano II, dos frutos do concílio e do concílio em si, e do clero pós-conciliar. Né? O Concílio Vaticano II, por alto, né, eu peço que vocês pesquisem melhor caso não tenham conhecimento mais seguro acerca do assunto. Né? Existe um livro do Roberto de Mattei falando sobre o Concílio Vaticano II, a história, né, que não havia sido contada do concílio. Existem vários livros a respeito e documentos na internet do próprio concílio e tal. Então, o Concílio Vaticano II foi um evento histórico ocorrido entre os anos de 1962 e 65 no âmbito da Igreja Católica e que trouxe alterações fundamentais na liturgia, em pontos específicos do magistério ordinário, né, e na abertura para o mundo moderno. Então, isso é o principal que se pode dizer a respeito do concílio. Né? Os frutos do concílio, o espírito do concílio, o embate entre progressistas e conservadores, tudo isso está dentro do que eu acabei de falar. Né? E peço que pesquisem caso haja um interesse maior para se aprofundar no assunto.
O que acontece? Os conservadores, eles tendem a seguir, né, os conservadores são aqueles que tendem a seguir a linha afirmada pelo Papa Bento XVI, que afirmou a hermenêutica da continuidade. O que significa a hermenêutica da continuidade? Significa que os ensinamentos, segundo essa hermenêutica, segundo essa forma de interpretação, né, da Igreja pós-conciliar, os ensinamentos da Igreja posteriores ao concílio devem seguir e seguem necessariamente a mesma linha anterior ao concílio. Ou seja, aquilo que a tradição da Igreja cria como verdadeiro continua sendo crido exatamente igual como verdadeiro na Igreja pós-conciliar. Ou seja, o concílio não trouxe modificações substantivas e essenciais no seio da Igreja Católica. Ela teria sido apenas mais um concílio que reforçou e que continuou a linha tradicional da Igreja. Ponto. Né? Os tradicionalistas, ao contrário, eles tendem a ver com desconfiança ou a rejeitar completamente essa hermenêutica da continuidade. Né? Eles acreditam que o Concílio Vaticano II teria sido uma espécie de revolução na Igreja, revolução no sentido negativo, né, atribuído pelos tradicionalistas, ou seja, que a Igreja teria se modificado, teria modificado diversos dos seus ensinamentos em pontos essenciais, em pontos principais, a liturgia, a questões do magistério ordinário, a abertura para o mundo moderno, né, teria trazido a Igreja para um lado contrário àquilo que seguia a tradição da Igreja e que, portanto, nós devemos voltar à linha tradicional. Nós devemos rejeitar essas modificações essenciais empreendidas pelo concílio, essa revolução pós-conciliar, e voltar à linha tradicional. Então, essas duas posturas, elas fazem com que, do lado conservador, né, seja aceito tranquilamente a obediência, seja aceita tranquilamente a obediência aos membros da alta hierarquia da Igreja pós-conciliar, né, principalmente em relação à figura do Papa. Ou seja, os conservadores, eles tranquilamente obedecem o Papa em praticamente todas as circunstâncias. Eles não questionam em praticamente nada os fundamentos da autoridade papal. Tá? Só vão questionar, obviamente, quando o Papa vai dizer alguma besteira enorme, né? E, claro, de modo informal, né? Como pode acontecer em qualquer momento. Mas, de modo geral, em pronunciamentos oficiais do Papa, em pronunciamentos, em atitudes gerais do Papa, eles seguem uma obediência irrestrita. Ao passo que, do lado tradicionalista, como o magistério da Igreja passa a ser questionado, a própria hierarquia eclesial, a alta hierarquia eclesial, passa a ser vista com uma certa desconfiança, já uma desconfiança até prévia, né? E a própria figura do Papa é vista com certa desconfiança. Não estou dizendo que os tradicionalistas são, por si, sede-vacantistas, não. E nem que sejam sede-vacantistas práticos, não. Mas existe uma desconfiança prévia em relação à alta hierarquia e à própria figura do Papa como a figura central dessa alta hierarquia. Um exemplo da diferença, né, do que eu estou falando entre católicos conservadores e tradicionalistas é que papas conciliares e alguns pós-conciliares são vistos pelos conservadores tranquilamente como santos. Né? São João XXIII, São Paulo VI, São João Paulo II, né? São aceitos tranquilamente como santos e foram canonizados, obviamente, depois do Concílio Vaticano II. E, enquanto isso, os tradicionalistas tendem a não aceitar a santidade dessas figuras pós-conciliares, ou conciliares ou pós-conciliares. Nem de João Paulo II, nem de Paulo VI, nem de João XXIII.
né? Isso para citar um exemplo. Eu vou entrar aqui num exemplo prático da atitude de um católico conservador que defende o catecismo atual e que defende a linha atual do magistério ordinário da Igreja. Né? Só para citar um exemplo. Para falar de um católico conservador na atualidade, eu vou citar o exemplo de Bernardo Kister, que é um católico bastante atuante nas redes sociais, tem praticamente 1 milhão de seguidores no YouTube, né? E que fez uma live recente com Pedro Alfonseca, que pertencia ao Centro Dom Bosco e que saiu do Centro Dom Bosco, para criticar, né, essa live serviu como uma crítica à postura do Centro Dom Bosco e uma defesa da postura conservadora contra a tradicionalista. E houve um superchat, né, que questionava o Bernardo Kister sobre o ensinamento da Igreja Católica sobre a pena de morte, né, porque houve uma alteração sobre esse assunto. Antes do catecismo atual da Igreja, a Igreja era, se nós pegarmos pelo Concílio de Trento, né, pelo Catecismo de Trento, né, e pelo catecismo, pelos catecismos que são decorrentes do Concílio de Trento, nós vamos ver que a Igreja aceitava a legitimidade da pena de morte, claro, para casos excepcionais, mas aceitava a legitimidade de que o Estado instaurasse a pena de morte. A partir do catecismo atual da Igreja, e principalmente a partir da mudança empreendida pelo Papa Francisco, especificamente nesse assunto da pena de morte, me parece que em 2017, a posição da Igreja mudou totalmente e passou a ser terminantemente contrária à pena de morte em toda e qualquer situação. Tá? Ou seja, para todos os casos, argumentando que ela fere a dignidade da pessoa humana. Ela sempre vai ferir a dignidade da pessoa humana. Né? Em resposta a essa pergunta, o Bernardo Kister defendeu o catecismo atual da Igreja, defendeu esse ponto do magistério ordinário, do magistério comum, do ensinamento comum da Igreja, que fala sobre um ponto de vista moral, né, além de político, mas moral em primeiro lugar. Ele defendeu a posição do catecismo atual, colocando para isso, como um argumento seu, um exemplo hipotético. Ele disse, por exemplo, que se a pena de morte existisse no Brasil de hoje, os presos do dia 8 de janeiro de 2023 seriam condenados à pena capital, seriam condenados à pena de morte. Né? E seria injusto, obviamente. Esse argumento me pareceu, né, a mim, me pareceu bastante fraco. Me pareceu enormemente fraco do meu ponto de vista. Por quê? Porque toda e qualquer pena criminal pode ser aplicada em circunstâncias justas ou injustas. Né? Pena de prisão, pena de detenção, de pagamento pecuniário, né? Ou seja, toda e qualquer pena criminal pode ser aplicada em situações justas ou injustas, inclusive a pena de morte. Logo, a defesa da pena de morte seria exclusivamente, por óbvio, para situações justas, e a própria Igreja pré-conciliar, ela definia que somente para casos excepcionais a pena de morte seria aplicada, ou seja, quando houvesse quando o preso merecesse realmente a aplicação da pena de morte para defender o bem comum. Né? Então, nesse caso, seria aplicável. Para outros casos, não. Né? Então, é claro, esse argumento me pareceu bastante fraco, na minha opinião. Mas esse exemplo serve para levantar um debate. Por quê? Porque nesse caso específico da pena de morte, que é só um exemplo, nós poderíamos tratar de outros, nesse caso não é possível a aplicação, do meu ponto de vista, não é possível a aplicação da hermenêutica da continuidade, defendida pelo Papa
Bento XVI. Isso porque a postura tradicional da Igreja discrepa totalmente com a postura atual da Igreja. A postura atual é totalmente antagônica, é antagônica em relação à postura tradicional. E é impossível que uma proposição seja verdadeira e a proposição antagônica seja verdadeira também ao mesmo tempo. É impossível que A seja verdade e não A seja verdade ao mesmo tempo. Né? A e não A sejam verdades ao mesmo tempo. Né? Ou um é verdade ou o outro é verdade. Não é possível que haja uma continuidade, uma linha não há uma terceira opção em que ambos sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Então, justamente porque são antagônicos. Né? Os conservadores, é claro, eles podem alegar em sua defesa que, nesse caso, estaria havendo uma evolução de entendimento por parte da Igreja. Né? Porque, segundo a linha do próprio catecismo atual da Igreja, segundo o texto expresso do próprio catecismo atual da Igreja nesse ponto sobre a pena de morte, novos sistemas de detenção se desenvolveram e se tornaram mais eficazes. Então, isso justificaria que, nesse momento, seria ilegítimo para qualquer caso a pena de morte. Mas me parece bastante. Essa questão da evolução do entendimento me parece bastante furado nesse caso, porque condiciona uma questão moral, né, uma questão que diz respeito à moral, a uma mera modificação de circunstâncias técnicas e políticas que teriam ocorrido no mundo. E também não teriam ocorrido no mundo inteiro. Né? Ou seja, pode haver países em que não houve esse desenvolvimento técnico, como teria sido dito por parte do catecismo atual. Né? E mesmo que tivesse havido esse desenvolvimento técnico, resta a pergunta, afinal de contas, é justo ou não, em circunstâncias excepcionais, punir alguém com a morte, punir alguém com a pena de morte? Né? Então, a igreja antiga dizia que sim, era justo. A igreja atual diz que não, não é justo em nenhuma situação. Então, não há possibilidade da hermenêutica da continuidade, e eu acredito que a questão da evolução do entendimento é bastante furado nesse sentido. Né? Esse, obviamente, não é o único exemplo de modificação do magistério da Igreja no pós-concílio. Existem vários outros pontos. Nós podemos citar o entendimento sobre o ecumenismo que se modificou bastante, o entendimento pré-conciliar do pós-conciliar. Nós podemos falar sobre o mundo moderno, a abertura para o mundo moderno, o diálogo interreligioso, a questão da liturgia, que tem sido central, né, nas discussões tanto de tradicionalistas quanto de conservadores, com relação à missa de Paulo VI, né, que teria sido uma revolução, segundo os tradicionalistas, em relação à missa tradicional, a missa tridentina. Né? Então, diversas questões. Então, das duas, uma. Eu posso começar a concluir que das duas, uma. Ou o magistério ordinário comum da Igreja, o ensinamento comum da Igreja acerca de fé e moral, né, deve ser visto sempre como infalível, conforme tende a ensinar os conservadores, o que demandaria, do meu ponto de vista, um contorcionismo mental para interpretar questões que sofreram forte mudança no âmbito do Concílio Vaticano II e no pós-concílio, ou, do outro lado, o magistério ordinário não deve ser visto como sempre infalível, né? O que demandaria também um outro esforço, um esforço aí por parte dos tradicionalistas, para saber qual a parte do magistério que deve ser considerada infalível e qual a parte que é falível. Né? Os conservadores eles tendem a argumentar que Jesus disse, e realmente está na Bíblia, né, nos Evangelhos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E, portanto, deveríamos confiar no magistério da igreja porque confiamos em Cristo. Né?
Ou seja, a nossa autoridade básica é a autoridade de Cristo, e essa autoridade vai fazer com que surjam três fontes. A fonte única de autoridade é Cristo e as palavras de Cristo, e disso vão decorrer três autoridades, que são a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que é a interpretação que se faz e os ensinamentos da Igreja acerca de fé e moral. Né? Então, nós deveríamos crer e confiar no magistério da Igreja como consequência desse postulado do próprio Cristo. Porém, é fácil contra-argumentar no sentido de que a fala de Cristo não significa automaticamente que tudo que a hierarquia da Igreja ensina como magistério ordinário seja verdadeiro, necessariamente. Né? Uma coisa não leva e não precisa levar necessariamente a outra. Né? Ele não disse expressamente que sempre o magistério da Igreja será verdadeiro. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. O que significa as portas do inferno não prevalecerão? Aí já é uma interpretação que, né, podemos fazer. Na minha opinião, e aí é uma questão de opinião pessoal minha, né, vocês podem concordar ou não, eu também não falo em nome da Igreja, não falo em nome de tradicionalistas nem de conservadores. Na minha opinião pessoal, o magistério ordinário da Igreja só seria infalível se ele for essencial diretamente na salvação das almas, se ele se referir diretamente a uma questão essencial para a salvação das almas. Então, por exemplo, crer ou não crer na legitimidade da pena de morte, né, apesar de ser uma questão de moral, né, de moral fundamental, mas crer ou não crer na legitimidade da pena de morte não leva ninguém à salvação ou à condenação eterna, por si só. Né? Agora, crer ou não crer na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, no âmbito católico, isso condiciona mais diretamente a salvação. Então, aí sim seria um ensinamento infalível. Né? E a pena de morte não seria necessariamente infalível. Isso de acordo com o meu ponto de vista, posso estar errado, né? Mas é isso que eu penso. Então, é basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo de quase meia hora, e espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários respeitosos, por favor, e também compartilhem, curtam esse vídeo. E é isso. Um abraço, um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.